Deus com vocês. E eu não sei como é para você. Tem pessoas que têm uma dificuldade para mudar. E tem pessoas que mudam sempre. Tem pessoas que você vê o cabelo é tradicional, sempre daquele jeitinho. Quem não tem, paciência, né? Mas tem pessoas que mudam o visual, né? Tem pessoas que a roupinha sempre é da mesma cor, né? E eu não sei como que é você também a nível de mudança. Tem pessoas que... Eu fui parte de uma igreja que tinha uma Assembleia de Deus assim, que o ministério era itinerante. O que é o ministério itinerante? O pastor, ele ficava 1 ano, 2 anos numa igreja e depois tinha que fazer a mala e ir embora. Todo ano, meu pai despedia da igreja, ia para o concílio, entregava a igreja para o bispo, e o bispo, se achasse que estava legal, mandava ele novamente. Papai nunca saiu de Curitiba na época, porque o pai era profissional. O pai trabalhava nos laboratórios, então ele não ganhava da igreja. Mas todos os pastores que recebiam o salário da igreja, ficavam 2, 3, 4 anos numa igreja e ia embora. Então eu tenho uma prima que eles mudaram mais de 25 vezes. O pai dela foi 50 anos pastor e tiveram que mudar. Lá em casa, a Deise, às vezes ela quer mudar, todo final do ano dá uma febre na Deise, a Deise quer mudar, quer sair ali do condomínio, e a hora que está setembro ali, na primavera, já começa, ela, vamos mudar. E já que eu não consigo mudar, sair de lá, ela quer mudar a casa, mudar a cor da casa, mudar os móveis, tira o sofá daqui, põe o sofá dali. Pensa alguém que tem algo dentro que quer mudar. Tá? Eu queria perguntar para você, como que você lida com mudança? Há mudança na tua vida? A base que eu quero hoje ministrar com vocês é que a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo falando que quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu quero ler um texto e depois eu vou voltar à base da onde o apóstolo se inspirou. Pode ser que você já leu várias vezes esse texto, mas pode ser que você não prestou atenção. 1 Coríntios 10. E nós vamos ler todo ele, começando no versículo 1. E eu queria primeiro frisar para vocês que, se você olhar o Novo Testamento, tanto Jesus, cada vez, assim que Jesus começou o ministério dele, ele leu as Escrituras. Ele leu a profecia de Isaías: o Espírito Santo está sobre mim e me ungiu. Se você olhar os textos da palavra do Senhor, sempre existe uma situação que é sempre repetida. Então, vamos colocar assim, às vezes você recebe uma informação, e quando a informação parece que não é o suficiente, aí tem que ter uma ênfase. E o apóstolo Paulo, ele fala da saída do povo do Egito como uma ênfase. E essa ênfase tem a ver com a minha e a tua vida. De alguma forma, nós precisamos sair do Egito, porque nós temos promessa. O Egito é o passado. O Egito ficou lá atrás. E nós vamos entender um pouquinho hoje, quero compartilhar com vocês. Vamos lá então, 1 Coríntios 10, 1 ao 17. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos nós, os antepassados, estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como um exemplo para
nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E se não se queixe, como alguns deles se queixaram, e foram mortos por um anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como uma advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele cujo está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoa sensata, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois participamos de um único pão. Amém. Pai, obrigado pela oportunidade que eu tenho de ler a Tua palavra e também por poder compartilhar com a Tua igreja. Me coloca à Tua disposição, Senhor, como instrumento. Coloco os meus recursos na cruz e peço que o Teu Espírito Santo, aquele que me orienta, aquele que me inspira, é o mesmo que vai quebrantar corações e é a mesma que ungiu a Tua palavra. Fala aos nossos corações assim, agora, no nome de Jesus. Amém? Amados, não preciso entrar na história do povo do Egito. Por desobediência, eles caíram numa escravidão. Essa história está lá em Êxodo, capítulo 14, do 1 ao 31. Eu vou tentar resumir um pouquinho essa história, e vocês sabem, o povo foi lá, e aí começou a ter o povo de Deus, tem a bênção. Mesmo a promessa de Deus, eu quero falar para você, mesmo que você fuja da presença de Deus, mesmo que você saia do propósito dele, ele continua com a promessa para a sua vida, mesmo que você não mereça. E o povo judeu foram escravizados, e lá as coisas aconteciam, eles começaram a crescer, começaram a prosperar. Mais ou menos como que está acontecendo hoje na França. Os muçulmanos estão tomando conta da França. Está crescendo, parece que em 2050 vai ter muito mais muçulmano na França do que francês. Estão tomando conta. Só que eles não têm bênção, eles têm a maldição. Mas o judeu tinha bênção. E a hora que o povo começaram a perceber no Egito que eles estavam crescendo, vamos dar um jeito de acabar com eles. Porque eles vão crescer, vamos acabar com os meninos. Porque se nós não acabarmos com os meninos, daqui a pouco pode ter uma guerra que nós vamos perder. Mas era o plano deles, eles não viam que tinha o plano de Deus. Aí vocês sabem a história do Moisés, a mãe dele escondeu ele foi caminhando, e a filha do faraó, ela viu ele, o vizinho, pegou Moisés, e o Moisés ganhou a faculdade, ganhou tudo, e ficou pertencendo à família real. Só que um dia, ele entendeu por que ele foi chamado. Quando você é escolhido, você é chamado, você pode estar nos melhores banquetes, você pode estar nos melhores lugares, mas você tem que entender por que Deus te colocou lá. Às vezes Deus te coloca numa posição e você não entende por que Ele te colocou lá. Às vezes Deus te dá tantas coisas e você não entende. E Moisés, com o tempo, ele entendeu por que ele foi parar naquele palácio. E quando ele entendeu, algo começou a mexer no seu coração. Só que ele se empolgou quando ele viu um egípcio lá meio que judiar de um judeu, ele pegou e matou o cara. E assim que ele matou, ele teve que vazar. Sumiu.
Agora, com todos os recursos que ele tem, porque ele era um cara, ele deveria assumir, agora ele sai fora. Tudo tinha um propósito, mas ele confiando no seu poder. E Deus fala para ele: Moisés, eu vou te usar como instrumento para libertar esse povo. Sou gago, não consigo falar. E Moisés teve toda a experiência. Não quero pregar sobre Moisés, quero pregar sobre mudança. Mas Moisés teve toda a experiência, teve a desprogramação. Por isso que eu quero falar para você: Deus, para nos mudar, Ele desprograma a gente. Sabe o que é desprogramar? É desmontar. Porque tem coisas do passado que você aprendeu que você não pode aplicar naquilo que Deus tem hoje para a sua vida. E foi com Moisés. Aí ele recebeu toda a promessa, teve um sobrenatural, e ele era o agente para libertar. Ele para libertar um grupo, um povo. Aí o que aconteceu? Chegou para Faraó, Faraó não queria, mas de repente, vocês sabem a história, começou a chegar pragas, morrer e tal. Faraó vê: esse povo está me perturbando, esse povo está fazendo mal, que vai embora. Só que Faraó se arrependeu de ter mandado o povo embora. Porque pensa o jugo da libertação. Só que o povo tinha a proposta de uma mudança. Nós vamos mudar. Nós vamos a receber a promessa de Deus. Fala para quem está do teu lado: para você receber a promessa de Deus, você tem que sair do Egito. Tem que sair. Querido, queridas, por mais que você é um passarinho, ele é feito para voar. Ele tem asas. Deus te fez para ser livre. Deus não te fez para ser escravo. Deus tem promessa. O que aconteceu? Daqui a pouco Moisés chegou para o povo e falou: a promessa, nós vamos sair dessa escravidão. E o povo viu muitas coisas, viu o livramento, viu o anjo da morte que veio, que matou todos os outros, os filhos não morreram. Eles viram muitas coisas acontecendo e falaram: já que está acontecendo isso, vamos seguir o tal do Moisés. E a Bíblia diz que o povo saiu debaixo de uma palavra. Só que o inimigo não desiste. E o que aconteceu? Eles seguiram Moisés. Só que, a hora que estavam indo, escutaram um barulho atrás. E começaram a fazer comparação do passado com o momento do presente, esquecendo a promessa do futuro. E aí, chegaram para quem? Moisés só foi um agente. Moisés só foi um agente. Chegaram para Moisés: aí, Moisés, tu é louco, hein, cara? Pelo menos lá no Egito a gente tinha onde ser enterrado. Agora aqui a gente nem sabe onde enterrar. O que você fez com a gente? E Moisés, escutando, falou: mas Deus, não é eu estou debaixo de uma palavra. Eu tenho certeza que, não está na Bíblia, mas o homem como Moisés, eles escutavam muito Deus, era muito íntimo de Deus. Deus falava com ele: eu sou contigo, as coisas vão acontecer. Só que Deus faz do jeito dele, na hora dele, no momento dele. Mesmo que as pessoas não acreditem, mesmo que você de repente tenha dificuldade de acreditar que ele, a Bíblia diz que ele é fiel. Deus prometeu, ele é fiel. E aí, o que acontece? Começa, Faraó se arrependeu, está com os carros, e vieram os egípcios, e vieram atrás, e agora tem um mar para atravessar e tem um inimigo atrás que quer te matar. Eu quero ler essa parte. Disseram a Moisés: foi por falta de tudo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo do Egito do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao seu povo: não tenha medo,
Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tem momentos, irmãos, que você tem que parar de reclamar e continuar. A murmuração atrai demônios. A gratidão, a confiança atrai a presença de Deus. Aí no verso 16 diz: erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para os israelitas atravessarem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, e eu serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó e com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Ao seguir o anjo de Deus, que à frente dos exércitos de Israel se retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu-se a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E os egípcios que os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor viu os exércitos dos egípcios e pôs em confusão. Fez que as rodas dos carros começassem a soltar-se de forma que tinha dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os carros de guerra e sobre os cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. E quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor lançou ao mar. Amados, Deus, Ele tem o prazer de contribuir para a mudança da nossa vida. Só que Ele espera uma iniciativa minha e tua. Em 1 Tessalonicenses 5, 22 e 24 diz: afasta-se de toda forma de mal, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o seu espírito e alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que o chamam é fiel e fará isso. Eu percebo hoje, no mundo que nós estamos vivendo, que muitas pessoas querem estar no centro da vontade de Deus, mas não querem deixar o seu passado. Sabe aquele ditado? A gente sai do mato, mas o mato não sai da gente. A gente sai do Egito, mas o Egito não sai da gente. E esse povo viu todos esses milagres que nós começamos a fazer. Teve outras formas, faltou água. Não sei se você lembra do que aconteceu, gente. Eles tinham o ar-condicionado que a gente tem até hoje, a gente paga. A Bíblia diz que no frio eles tinham uma nuvem de fogo que aquecia eles. Na temperatura 10. A Bíblia diz que quando estava o solzão quente, eles tinham uma nuvem que cobrava, eles tinham um refrigério. Lucas, você que é grandão, você precisava trocar de roupa. Você crescia e a roupa crescia junto. Sabe o que é maná? Maná não é pão. Ah, maná é pão. Maná não é pão. Sabe o que é maná? Maná significa, que isso? Que isso? O que está acontecendo? Está caindo pão. Que isso? Maravilha de Deus. Na tua vida tem o que é isso? Tem maná na tua vida? Que isso? O Beto comentou aqui sobre o maná que ele recebeu.
milagre, quantos milagres que existem. Quantos livramentos tem na minha e na tua vida? E a gente de repente percebe, vê toda a mão de Deus, e mesmo assim a gente quer, lembra da cebola do Egito. Se você entender a história, foi milhões, mas só teve 2 que aceitaram a proposta da mudança. Eu não vou ser mais escravo, não vou ter mais a marca de Faraó, eu tenho a marca da promessa. Eu vou olhar para frente. Eu quero deixar as coisas do passado. Eu não quero me apegar às coisas do passado. E havia promessa. E eles ouviam. Você vê os filhos, né? Só para você ver. Quem saiu não entrou. Só Caleb e Josué. 40 anos. Não sei se você está orando 40 anos para alguma coisa acontecer na sua vida. Mas quem entende a proposta da mudança e acredita na promessa do Senhor, ele diz o Caleb: eu estou pronto agora, como se eu tivesse nos meus 40 anos atrás. Eu creio na promessa. É gostoso aquela palavra, ouvir dele: eu te mandei esforço aqui para o mundo, que o Senhor Deus é contigo, por onde queres quebrar, não te paz, não te espante. Porque era um homem que confiava, e mesmo foi ameaçado por gigantes. Você já saiu com algumas pessoas pessimistas? Conhece alguém pessimista? Né? Poxa, conversa com uma pessoa, aquela pessimista, sabe, não tem uma palavra. Tem uma irmã que eu conheço por aqui, tá? Que, meu Deus do céu, eu espero que a gente vá para o céu, eu vi ela, mas eu não sei se eu vou conseguir ficar perto dela, porque ela vai chegar lá no céu e vai falar: Deus, por que rua de ouro? A minha aliança que eu tinha, nem sei se era ouro. Agora eu estou pisando no ouro, que desperdício. Vai chegar lá no céu e vai querer falar para Deus: para, Deus, está errado. Pessoas com dificuldade de entender o que Deus tem. Eu preciso trazer algo novo dentro da minha vida. Estava meditando essa semana quando Jesus diz assim: olha, não se põe remendo novo, pano novo em trapo velho. Tá? O mesmo parábola, a mesma ilustração de Jesus figurativo: não se coloca vinho novo em odres velhos. Sabe por que às vezes você não sente as coisas de Deus na tua vida inteira? Porque você quer trazer o velho junto. Tem pessoas que têm um sofá desde a época que casou. Isso aqui eu ganhei da minha sogra, isso eu ganhei do falecido. Tem pessoas que têm roupa de tantos anos atrás, porque quer homenagear alguém que nem o osso mais tem, já está tudo podre. Até tu guarda-roupa, para ter roupa nova, você tem que jogar as roupas velhas fora. E tem pessoas que têm comportamento ainda do Egito. E se você for olhar a comparação no Egito, fala da vida passada. Eu aceitei Jesus e recebi a salvação. Onde eu quero chegar? Eu recebi a salvação, mas não houve transformação na minha vida, então eu não consigo desfrutar da alegria da salvação. Eu fui reconciliado com Ele, fui justificado, mas eu não coloco uma roupa de santidade. Eu não vivo uma vida de santidade. Eu tenho uma vida de profano. Outro bebe, eu bebo. Outro faz isso, eu faço aquilo. Não tem diferença, eu não brilho. Não tem diferença na minha vida. Falo piada, conto piada, falo mal do presidente, também falo. Faz isso, faz aquilo. Irmãos, hoje nós temos vergonha. Não tem muita diferença hoje. Um clube e uma igreja. O Egito está voltando. Eu estou começando a ter algumas características do Egito. A palavra diz que quem está em Cristo é novo. Tem que ter coisa nova. Deixa eu só mudar. Viu? Tem que trocar tudo. Estava vigiando, já sabia disso. Quero que seja isso. Aleluia.
Amados, nós precisamos viver o novo de Deus. Mas para eu viver o novo de Deus, eu tenho que me posicionar. 2 Timóteo 1,12 diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que eu quero dizer com isso? Eu recebi algo de Deus, e aquilo que eu recebi, essa mudança tem que durar até aquele dia. A vida cristã é um processo. Se você não entendeu o processo da vida cristã, você não entendeu o que é uma vida cristã. Eu tenho que viver em novidade de vida. A Bíblia diz que nós temos que viver em novidade de vida. Você nasce. É lindo ver uma criança. Olha o neném que eu apresentei há 15 anos atrás. Olha o tamanho dele agora. Cresceu. Quando ele era pequenininho, na época eu fui lá na casa do pastor, ele falava tudo errado. Porque é bonito uma criança falando, é bonito ver uma criança falar, e quando ela começa a falar errado, você acha até legal. Agora, se cresce e continua falando errado, é feio, não tem mudança. Se o teu corpo cresce e você precisa estar trocando de roupas, assim é a sua vida cristã. Eu tenho que estar mudando de comportamentos. Queridos, é tempo de mudança. Eu queria tentar organizar aqui e falar 4 passos para nós alcançarmos mudança em nossa vida. Primeiro, é reconhecer a necessidade da mudança. Eu tenho estudado a parábola do filho pródigo e eu tenho aprendido muitas coisas que eu nunca imaginava que podia vir daquela parábola. E uma das coisas que marcou a minha vida, olhando principalmente o que saiu, é que o que saiu, ele parou para fazer uma reflexão na vida dele. A Bíblia diz: e caindo ele em si. Só há mudança na vida de uma pessoa quando ela cai em si. Você pode receber a acusação de todo, falar alguma coisa, mas quando a pessoa não cai na real, ela não muda. E a Bíblia diz que o filho pródigo estava longe, estava lá numa vida, já tinha acabado com tudo, e ele, não foi alguém que falou para ele: cara, volta para casa do teu pai. Que isso? A Bíblia diz que ele caiu na real. E agora eu vou refazer o caminho, porque eu caí em si. Se alguma coisa na tua vida precisa mudar e você não entender, eu gosto da palavra do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 13:5, ele diz assim: examinai vós a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai a vós mesmos, examine-se, para ver se vocês estão na fé, prove a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenha falhado, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos, e vocês estão fortes. A nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. O apóstolo Paulo, ele orava para o povo: vocês precisam ser aperfeiçoados, vocês precisam crescer, vocês precisam mudar. Queridos, tem pessoas que têm dificuldade para mudança. Uma outra forma para você mudar, você tem que estar aberto às mudanças, Eu lembro, na minha infância, eu não podia ver TV, mas às vezes eu gostava muito do Chico Anísio, Depois que ele começou a fazer aquele Tim Jones lá, do negócio de falar mal do missionário lá, eu não gostei mais. Mas eu curtia. Para mim foi um cara que, digamos assim, um artista. O cara imitava muitas pessoas, ele tinha um humor legal. E é interessante que uns 2 meses antes dele morrer, eu vi uma entrevista dele. E eu não lembro de nenhuma palhaçada dele, mas eu lembro da entrevista.
E a Gabi, aquela Maria Gabriela, fez uma pergunta para ele: escuta, você é um cara que já viveu vários personagens, você já viveu vários papéis, o que você poderia deixar para a gente nessa vida que tem tantos papéis? E o Chico Anísio, ele foi bem humilde, ele falou bem assim: olha, eu quero falar para vocês, eu tenho, acho que já estava com 80 e poucos anos, eu tenho 80 e poucos anos. Eu não tenho medo de mudança. Se alguém provar algo que eu estou fazendo que está errado, e eu conseguir entender que tem um plano maior, eu mudo. Mas tem pessoas com resistência à mudança. Tem pessoas que não deixam nem o Espírito Santo mudar. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, ele fala assim: ó, mas o que para mim era lucro, eu era um cara bom, eu era religioso. O apóstolo Paulo, gente, ele era um cara religioso. Era um cara que ele cuidava, era zeloso, inteligente. Mas quando ele teve um encontro por Jesus, ele largou tudo. Ele falou que aquilo que para mim era lucro, eu considerei como perda, por seguir Jesus. Será que nós temos esse comportamento, irmãos? Em seguir Jesus? Sabe o que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Renunciar beterraba, rabanete, quiabo, para mim, não faz diferença. Agora, uma batata frita, um pudim. Jesus, estou na fase de emagrecimento, mas quando eu vou no restaurante tem aquele pudim, eu como pouco, mas depois eu compenso no pudim. Renúncia é abrir mão daquilo que você gosta. Aí a gente pode entender a proposta do Senhor Jesus. Voltando, não se coloca vinho novo em odre velhos. Eu tenho certeza que Deus tem um plano para mim, para a tua vida, de transformação. Mas tem que mudar o caso. Tem que tirar algumas coisas. Porque se vir o vinho novo do jeito que você está, vai explodir tudo. Gosto da oração do salmista: ó Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me o caminho eterno. Um outro passo para a mudança é estar disposto a lutar por mudança. Tem pessoas que querem mudar, mas não está disposto a lutar. O filho pródigo falou: eu vou cair em si, eu vou voltar. E ele disse: eu vou me levantar. Levantar-me-ei e irei. Tem crente que levanta, mas não vai. Tem pessoas que levantam a mão. Quem que não aceita Jesus? Eu aceito Jesus. Salvação. Justificado. Amém. Agora o processo de santificação não é para mim. Eu não consigo me santificar. Santificação, irmãos, não é ser mais que os outros, não. Santificação para o cristão não é uma opção. É um estilo de vida. Eu tenho que viver essa vida. O apóstolo Paulo diz: não é eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus. Mas uma outra forma para a mudança é a dependência de Deus. Jesus falou bem assim: olha, sozinho você não vai não. Sem mim nada podeis fazer. Não tenta mudar só por você não. Existem 3 classes de pessoas. Não precisa levantar a mão igual você vai se enquadrar. Existem os que são imutáveis. Síndrome da Gabriela. Não mudo. Sou católico, apostólico, humano. Sou crente desse jeito, eu acredito desse jeito. Eu não entendo esse negócio de graça. Para mim tem que se ferrar mesmo. Eu não entendo nada disso. Tem pessoas que têm uma religiosidade dentro e não aceitam nenhuma mudança. São os imutáveis. Não está a fim de mudar. Eu quero uma nova vida, mas eu não quero transformação na minha vida. Aí a outra classe são os que são mutáveis. Tem pessoas, irmãos, que... Você conhece aquelas pessoas que topam tudo? Você fala para ela acredita em tudo que você fala. É aquela pessoa que, acredita em tudo, mas não vive nada.
Eu como pastor, já há 32 anos vivendo a vida pastoral, tem pessoas que aceitam Jesus, irmão, daí aquele novo convertido já quer pregar para o pastor, já quer converter o pastor. Você tem que orar mais, pastor. Você tem que fazer isso, pastor. Que isso? O crente, o barulhento, e bota defeito em todo mundo, o santarrão. Dá tudo que tem na primeira instância. Daqui a pouco não está mais na igreja. Tem uma facilidade para receber. Jesus não fala, olha, foi o semeador saiu, jogou a semente à beira do caminho, jogou no meio das pedras, jogou no meio do espinho e jogou numa boa terra. A boa terra não existe, não tem que preparar ela. Você tem que preparar a sua vida. Você tem a tua participação. Deus é o Deus do Espírito Santo que te santifica. Mas você tem que entender que é uma moeda. O cara é coluna. Eu preciso fazer a minha parte também. Aí, então tem os imutáveis e tem os que são agentes de mudança. São aquelas pessoas que, além de elas mudarem, por onde elas passam, elas também levam a transformação. A Bíblia diz que nós somos luz. Onde tem uma luz é ponto de referência. Eu lembro uma vez que eu ia pregar sobre o Dia das Mães e eu falei uma palavra: mãe é que nem luz, só se sente falta quando apaga. O verdadeiro cristão, ele tem que iluminar, ele está aceso. Se ele pisca, não pode piscar. Que bom ser um cristão. Se você é luz, na hora que começa a apagar, quem conhece você como luz, ele mesmo vai te falar: escuta, parou de brilhar. Mas existem algumas coisas que eu falei muito, mas existem algumas coisas que eu não posso mudar. A minha fé em Deus eu não posso mudar. Eu tenho que crer nele. Eu tenho que, mesmo não tendo, como o Abraão, mesmo tendo motivos para não crer, ele creu. Eu não posso deixar os meus compromissos, a minha integridade. Eu não posso deixar a minha família, eu tenho os papéis da minha família. Eu não posso deixar de ser generoso. Mas eu queria falar para você que mudar é correr risco. Toda mudança corre risco. Mas é melhor eu provocar o risco do que o risco me provocar. Porque se eu não mudo, algumas coisas vão fazer que eu seja escravo da mudança. Eu queria que você pensasse um pouquinho: como eu tenho lidado com essa nova vida em Cristo? O que eu tenho experimentado nesse novo tempo que eu estou com Cristo? O que ainda tem do Egito na minha vida? O que eu não consegui ainda me libertar? Por que eu não creio nas promessas de Deus? A Bíblia diz que o povo que saiu do Egito e foi para o deserto, eles caminharam em círculo. Sabe o que é caminhar em círculo? É alguém que não entende o propósito para qual foi chamado. Você tem um chamado de Deus. Nesse chamado, Deus tem um propósito para a sua vida. Não se faz nenhum plano se não entender o propósito. Essa cadeira foi feita para sentar. Tem pessoas que ficam nervosas, pegam a cadeira e jogam na cabeça do outro. A cadeira não foi feita para bater no outro. Tem pessoas que usam a cadeira como escada, conhece? Além de pisar aqui, já fica pisando ali. O que vai dar? Cadeira não é escada. Cadeira tem um propósito. Tem muitos de nós que estamos fazendo coisas que estão fora do propósito, por não querer aceitar a mudança que Deus pode fazer. Eu trabalho com comportamento humano. Eu acredito no ser humano. Para mim, o ser humano não tem destino. O animal, o cachorro, o gato, o cavalo, o passarinho, tem destino. O ser humano tem futuro. E Deus confiou em suas mãos a decisão de mudar ou não. Você decide a mudança. Eu vi uma frase que mexeu muito comigo. Quero ver se eu acho essa frase aqui. Eu queria terminar com essa frase. Olha que bonita frase. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos.
você tem feito para mudar você? Ou você não precisa de mudar? Todo dia que você acorda, só para você ver, né? A gente recebe muitas informações. O animal, ele não tem aprendizagem. Os animais funcionam por instinto e condicionamento. O ser humano é o único ser que aprende. O ser humano é o único que adquire conhecimento. O ser humano é o único que tem uma inteligência espiritual. Existe a inteligência emocional, existe a inteligência espiritual. E a inteligência espiritual você não aprende escola, não aprende letra. Essa inteligência espiritual você aprende na sensibilidade com o Espírito Santo. É Ele que vem na sua comunhão. Só que Ele, o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele tem ciúme. Ele quer chegar, Ele quer fazer a obra completa, mas Ele quer uma entrega. Davi, um homem segundo o coração de Deus, no momento do seu pecado, ele falou: eu abro mão de tudo, mas eu não mudo o meu relacionamento com Ele. Leva tudo, leva a fama, leva meus bens, só não me leva a minha comunhão. Não tira de mim a alegria da salvação. E qual foi a oração do homem segundo o coração de Deus? O homem segundo o coração de Deus, que todo mundo sabe a história de Davi. Ele foi tão humilde, ele falou: quero mudança. Não só pelo o confronto com o profeta Natan, que me confrontou, não só pelo tudo que eu vou pagar, todas as consequências, mas eu quero fazer uma oração. Muda-me, cria em mim um coração. Muda-me. Uma canção que diz: renova-me, Senhor, já não quero ser igual. Deus quer tirar o teu coração de pedra e fazer o coração de carne. Ele quer mudar. Ele quer ter relacionamento contigo. Ele quer que você entenda a face. A Bíblia diz: antes, cresça na graça e no conhecimento. Se você tem tempo de cristão e não descobre as coisas de Deus para a sua vida diária, é sinal que você parou de lutar, você está caduco. Quem se tornar uma criança não entra no reino do céu. Você tenta mudar o comportamento de uma pessoa de idade. Papai tem 76 anos e ele é meu conselheiro. Só que ultimamente ele anda com o carro sem enxergar direito, ele não estava enxergando direito e não estava escutando bem. E correndo muito no carro. Eu cheguei: papai, você tem que diminuir isso. Você quer me ensinar? Eu que te ensinei a dirigir. Quantas vezes você já bateu o carro, Gil? Meu pai, batendo, mas já bateu em mim. Nunca bateram em mim. Quem é você para falar para meu pai? O anjo sempre cuidou do senhor, mas agora você não está dando mais espaço para ele. E ele, é só a graça de Deus. Todo dia eu oro: Senhor, cuida do papai, cuida da mamãe, né? Ainda leva minha avó de 101 anos para passear. Facinho. Tem dificuldade de aprender. Existência. Mas a Bíblia não diz assim: seja um velho diante de Deus. Pega toda a tua experiência, todo o teu costume e venha. E fala: não, torne-se uma criança. E a criança não é só na inocência. O bom de uma criança é que ela não tem resistência à mudança. A criança sempre está pronta para mudar. Eu desafio você nessa noite. O que você pode oferecer a Deus? Rogo meus irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei o vosso culto racional, pela transformação da vossa mente. Precisa ser transformada na minha mente. Só nós vamos entender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus se existir mudança, metanoia, arrependimento, mudança. Se não existir mudança, Deus não faz parte desse processo. Meu Deus é um Deus de mudanças. Ele transformou Jacó em Israel. Aquele que era perdido,
Mas ele encontrou uma pedra no caminho. Ele tinha algo que ele precisava arrumar para experimentar. E ele não abriu mão da bênção. Que eu vai mancando, pode me mancar, anjo, não sai daqui, me dá uma marca. Toda mudança tem marca. Tem que ter uma marca. Se você mudou e não tem marca, é porque essa mudança não teve profundidade. Tem que ter uma marca. Jacó mudou. Isso até o seu nome. Saulo mudou até o nome. Jesus, quando encontrou com Pedro, disse: vou mudar até teu nome. Não vai ser mais um tenista para lá e para cá, pedra. Você tem que mudar. Mas depende da tua permissão. Amém? Vamos ficar em pé.